Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos agora na nossa última semana do volume 2. Estamos na semana 6 e o assunto de hoje é cadeias carbônicas. Antes da gente ir para a nossa aula, vamos aqui aos recadinhos de sempre. Primeiro, se inscreva aqui no canal do Escola Online. Vai aí, dá uma força pra gente. Também, para ficar por dentro de todas as novidades de Escola Online, nos siga lá no nosso Instagram, ok? É lá que nós vamos aí ter todas e contar todas as novidades para vocês. Dicão tá segurando folha de redação para falar com vocês que toda quarta-feira nós temos a aula de redação coordenada pela professora Daiane e pelo professor Genival, com temas aí, com possíveis temas que podem cair na sua prova de redação do Enem. Terceirão, falando em Enem, todos os dias à tarde temos aulas do nosso projeto Eu Não Erro Mais. Estamos aqui juntinhos com vocês, os preparando para arrasar no Enem, certo? Eu sou a Simone, professora de Química do canal Escola Online. Nossa aula inicia depois da vinheta. Pessoal, nós iniciamos o conteúdo de Química Orgânica na semana passada e hoje nós daremos continuidade estudando aqui as cadeias carbônicas. Como nós vimos, a base do estudo da Química Orgânica é o átomo de carbono. Então, o que são as cadeias carbônicas? Nada mais é que uma sequência de átomos de carbonos ligados. E aí, gente, nós sabemos que o carbono ele é um átomo tetravalente. E a forma com que esses átomos de carbono são ligados entre si, nós podemos aí, ter diversas formas, diversas possibilidades. Não só entre a ligação entre carbonos, gente, mas também nós vamos ver que nas estruturas aqui de substâncias orgânicas, nós vamos ter a presença de outros átomos, como hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre, fósforo e halogênios principalmente, tá bom? E aí, em função disso, gente, há diversos tipos de cadeia e é o que nós vamos aqui estudar hoje nessa aula, como esses átomos são ligados e a classificação da cadeia carbônica de forma como esses átomos de carbono são ligados ao hidrogênio e em outros átomos, ok? Então, vamos lá, pessoal. Primeiro, nós vamos ver a classificação das cadeias carbônicas em relação à disposição dos átomos de carbono. Nós podemos ter esses carbonos ligados entre si, formando uma cadeia aberta, ou também chamada de acíclica ou alifática, ou uma cadeia fechada. A cadeia aberta, gente, é que vai possuir extremidades livres, ok? Sem a formação de um ciclo ou um anel. Então, nas cadeias carbônicas abertas, pessoal, nós temos aí o carbono primário. Já quando nós temos as cadeias carbônicas fechadas, é quando os átomos de carbono estão ligados entre si, formando um ciclo ou um anel. E aí, nesse caso, nós não vamos ter aí na presença da cadeia carbônica principal. Aqui caracteriza o sistema fechado ou um ciclo, são cadeias cíclicas. Nós não vamos aí observar a participação de carbonos primários, porque nós não teremos extremidades livres, no caso de cadeias fechadas. As cadeias carbônicas fechadas podemos ter aromáticas e não aromáticas. As cadeias carbônicas aromáticas são cadeias carbônicas cíclicas que apresentam a alternância de duplas e simples ligações, uma substância aí que representa muito, quando nós falamos de substâncias aromáticas, são os aromáticos constituídos de 6 átomos de carbono que nós vamos estudar mais à frente, que são os benzenos, que a estrutura principal é um benzeno. E as não aromáticas não têm essa composição de ligação simples e dupla, alternadas. No caso, a gente não tem a estrutura do anel benzênico na cadeia carbônica. E quando nós temos os compostos aromáticos, nós podemos ter,
as substâncias que são homonuclear, ou seja, eu só tenho um núcleo aromático, polinuclear condensado, quando os dois anéis aromáticos estão aí condensados, ou polinuclear isolado, onde nós temos as estruturas aromáticas aqui independentes, né? Longes, não estão aí condensadas, conectadas, ok? Em relação também à disposição do carbono, nós podemos, né, classificar tanto para cadeias abertas quanto fechadas a forma como esses átomos estão ligados. Nós podemos ter, né, esses átomos numa cadeia linear, que nós chamamos de cadeia normal, né? Então, é um carbono seguido do outro, é uma sequência, né? Apresenta apenas átomos de carbono primário e secundário na sua estrutura. Então, ó, primário, secundário, 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 primário, primário, secundário, primário. Todos aqui são carbonos secundários e esses dois aqui, ambos são secundários, ok? Já quando nós temos aí cadeia carbônica ramificada, vamos ter pelo menos um carbono terciário ou quaternário na estrutura. E aí a gente vai ter ramificações, gente. Não é uma sequência linear conforme esses carbonos estão ligados um ao outro. Por exemplo, esse carbono aqui, ele está ligado neste e nesse aqui. Ou seja, não está numa sequência linear. Então, é o que nós chamamos aqui de cadeia ramificada, ok? Nós podemos também classificar a cadeia carbônica quanto ao tipo de ligação existente entre os átomos de carbono. Nós podemos ter a cadeia carbônica saturada, onde vai ter a presença somente de ligações simples entre os carbonos, entre os átomos de carbono, e a insaturada, onde vai ter pelo menos uma ligação dupla ou tripla entre átomos de carbono. Tentem, por favor, considerar, muito importante, a ligação que nós classificamos como saturada e insaturada são entre os átomos de carbono. Muita gente confunde essa estrutura aqui e fala que ela é insaturada. Não é, tá, pessoal? A insaturação aqui está entre um átomo de carbono e oxigênio. Logo, a cadeia carbônica, ela não é apenas ligação simples, ok? Nós também podemos classificar, né, a cadeia carbônica em relação à natureza dos átomos. Nós podemos ter as cadeias carbônicas homogêneas e heterogêneas. Homogêneas é quando nós consideramos, né, apenas átomos de carbono na estrutura, né, na cadeia principal. Então, é um carbono ligado a outro, que está ligado a outro, é uma sequência. Novamente, cuidado com essa substância aqui, ó. O oxigênio, ele está ligado apenas a um átomo de carbono, ele não faz parte da estrutura da cadeia carbônica, ok? Então, é um carbono que está ligado a outro, sem interferência de nenhum outro heteroátomo. Nós consideramos heteroátomos, são átomos diferentes de carbono e hidrogênio, ok? Já quando nós temos aí heterogêneo, nós temos a estrutura carbônica, né? Heteroátomos entre carbonos. E aí nós classificamos, por exemplo, todos esses exemplos aqui como cadeias carbônicas heterogêneas, porque elas apresentam pelo menos um heteroátomo em sua estrutura, certinho? E aí, para a gente finalizar essa classificação, eu trouxe aqui para vocês, né, esse resumão. Então, primeira pergunta que nós fazemos, né, quando nós vamos aí fazer a classificação de cadeias carbônicas é cadeia aberta ou fechada? Se for aberta, as próximas perguntas serão: é cadeia normal ou ramificada? Homogênea ou heterogênea? Saturada ou insaturada? Agora, se for cadeia fechada, a pergunta é aromático ou não aromático? Também chamado de alicíclica. Se for aromático, você pergunta se é homonuclear ou polinuclear. Agora, se for não aromático, aí você faz a pergunta: saturada ou insaturada? Né? Normal ou ramificada? Homogênea ou heterogênea? Certinho? Então, e nós temos ainda, né, uma terceira classificação em relação à estrutura. Quando, por exemplo, nós temos cadeias, estrutura aberta e fechada, unida, nós aí chamamos, né, que a estrutura ela é mista, formada por parte de cadeia carbônica aberta e parte de cadeia carbônica fechada, ok? Vamos aos nossos exercícios?
Exercício 1. Classifique as cadeias carbônicas abaixo. Então, a primeira aqui. Nossa primeira pergunta é cadeia aberta ou aberta? Ok? Temos aí extremidades livres, né? É um carbono seguido de outro, ok? Então, é uma sequência linear. Depois a pergunta vem, é cadeia saturada ou insaturada? Então, nós temos aí, ó, que é insaturada, porque nós temos aqui a insaturação, a ligação dupla. E por último, é homogênea ou heterogênea? É homogênea, não temos a presença aí de átomos diferentes de carbono e hidrogênio, ok? Então, essa primeira cadeia é aberta, normal, insaturada e homogênea. A letra B. É cadeia aberta ou fechada? Nós temos aí, né, gente, um triângulozinho. Isso aqui é uma cadeia fechada, onde cada vértice aqui, ó, nós temos um átomo de carbono, ok? Então, é cadeia fechada. É aromática ou não aromática? É não aromática, ok? Porque nós não temos aí intercalando dupla e simples. Nós temos aqui a ligação simples, simples e dupla, né? Nós não temos aí intercalando dupla, simples, dupla, simples. Então, é cadeia, né, normal ou ramificada? É normal. Nós não temos aí insaturada. Nós temos aqui, né, insaturada. Homogênea, não tem nenhum átomo de carbono, não tem nenhum átomo diferente de carbono e hidrogênio, ok? Agora aqui a estrutura, gente, da letra C. Cadeia aberta ou fechada? Cadeia aberta, né? Nós temos aí extremidades livres. E aí, é cadeia normal ou ramificada? Então, gente, quando nós notamos aqui, ó, tem esse carbono, esse carbono, esse carbono. Mas também, ó, nós temos aqui a sequência, esse carbono e esse aqui. Então, nós temos aqui a presença, né? Vou até escrever aqui, ó, uma ramificação. Ok? Então, é uma cadeia ramificada. É uma cadeia insaturada ou saturada? Entre os átomos de carbono, né? Então, nós temos aqui um carbono também. Não há ligação insaturada, né? Só temos ligações simples. Então, é cadeia saturada. E é homogênea ou heterogênea? Entre os átomos de carbono não existe heteroátomo, né? Os heteroátomos aqui, ó, estão na extremidade, não estão entre carbonos. Logo, é uma cadeia homogênea. Certinho, pessoal? Vamos, então, para a atividade 2. Monte as formas estruturais para os compostos abaixo. Então, a gente tem que montar a fórmula estrutural de um composto de cadeia aberta, ou seja, que tem que possuir extremidades, saturada, ou seja, só ligação simples, com ramificação, porque é uma cadeia carbônica ramificada, e sem heteroátomos entre carbonos. Então, por exemplo, vou aqui desenhar, né, uma cadeia carbônica aí com 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos e aqui, ó, uma ramificação, né, com 2 carbonos. Então, é uma cadeia carbônica aberta, porque possui extremidades, só tem ligação simples, então saturada, tem aqui uma ramificação e só tem aí na estrutura carbono e hidrogênio, certinho? Agora, aqui pede para fazer um composto de cadeia fechada. Vou fazer aqui um composto, né, de 6 carbonos com uma insaturação, porque pede insaturada, e heterogênea, ou seja, nós temos que ter aí, ó, heteroátomos entre carbonos. Então, tá aí representado uma estrutura de cadeia fechada. Ou vocês podem também colocar, né, o próprio heteroátomo na estrutura. Então, o nitrogênio faz 3 ligações, por exemplo, escrevendo aqui uma cadeia fechada com insaturação e um heteroátomo aí entre carbonos, ok? Então, bem tranquilo esse exercício. Tem uma infinidade aí de exemplos que vocês podem fazer nessa atividade 2, tá bom? Vamos aí agora
agora para a atividade 3. A fluoxetina, presente na composição química do Prozac, apresenta a fórmula estrutural. Então, tá aqui a fórmula estrutural. Então, nós temos aqui, ó, uma porção aromática, cadeia fechada aromática. Aqui nós temos, né, uma estrutura aberta, linear, né? Aqui, né, normal. Nós temos aqui nitrogênio entre carbonos, oxigênio entre carbonos. Então, vamos lá. É uma cadeia carbônica cíclica e saturada? Não, não é. É uma cadeia carbônica aromática e homogênea? Tem uma parte aromática, né? Mas não é homogênea. É uma cadeia carbônica mista? Sim, tem uma parte fechada e uma parte aberta. E heterogênea? Sim, tá corretinho, né? Só tem somente átomos de carbono primário e secundário. Então, por exemplo, se a gente nota que esse carbono, ele está ligado a outros 3 átomos de carbono. Então, esse carbono aqui é terciário. Então, essa palavra aqui somente faz essa sentença ficar errada, né? A fórmula molecular é C17H16ONF. Então, eu vou aqui dar uma dica para vocês. Quando tem heteroátomos, comece aí a contar pelos heteroátomos, né? Porque fica até, de certa forma, mais fácil se tiver uma quantidade de heteroátomos não condizente com essa fórmula, então aí a gente já indica que é uma alternativa errada. Mas vamos lá. Tem um oxigênio, tá correto. Tem um nitrogênio, tá correto. E tem um flúor. Não, tá errado. Nós temos aqui, ó, 3 átomos de flúor, ok? Então aqui, ó, seria 3. Vamos ver se a quantidade de carbono, ela tá certinho, ó. Tem aqui um carbono, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tá certinho, ó. Então, é C17. Vamos conferir aqui a quantidade de hidrogênio. Então, carbono faz 4 ligações, aqui faz 3. Então, tem um hidrogênio aqui, um aqui. Aqui fiz 4. Aqui e aqui. Então, aqui eu tenho um hidrogênio, um hidrogênio, um hidrogênio, um hidrogênio, um hidrogênio. Aqui fiz 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4. Ok? Aí vamos contar os hidrogênios, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, com 3 aqui, 18. ONF3. Então, essa é a fórmula molecular para fluoxetina, tá bom? A resposta da questão é a letra C. Atividade 4. Dada a fórmula estrutural do 5-metil-X2-En-4-ol, tá aqui a estrutura desenhada, tá bom, gente? Não se preocupe em relação a esse nome aqui. Vai ser trabalhada ainda a nomenclatura de substâncias orgânicas. Vocês vão entender aqui a construção desse nome, tá bom? Podemos afirmar que ela pode ser classificada em cadeia aberta ou fechada? Cadeia aberta, né? Vamos aqui, ó. É cadeia aberta. Normal ou ramificada? Olha aqui, né? Se a gente considera aqui essa sequência linear aqui, ó, nós temos sim uma ramificação. Então, ela é ramificada. É saturada ou insaturada? Olha aqui uma dupla. Então, ela é insaturada. Homogênea ou heterogênea? Entre átomos de carbono não existe heteroátomos. Então, ela é homogênea. Ok? Então, a alternativa aí que tem as opções, então a gente pode cortar aqui, ó, que é heterogênea, né? A gente pode cortar aqui, ó, que não é saturada, corta aqui também. Não é cadeia normal, então sobrou pra gente só a letra C. Lembrando que nós podemos chamar de cadeia aberta, acíclica ou alifática, tá bom? Aqui, ó, no caso, alicíclica não é denominação aí, né, de cadeia aberta. Então, nós chegamos aí à atividade 4, letra C. Vamos lá, atividade 5.
Dada a forma estrutural a seguir, qual delas possui cadeia carbônica homogênea, insaturada e normal? Então, homogênea não pode ter nenhum heteroátomo, insaturada vai ter ligação dupla e normal, ou seja, não tem ramificação. Eu recomendo que vocês desenhem aí a estrutura, né? Porque ela aqui está condensada. Então, para vocês visualizarem melhor a estrutura, eu recomendo desenhar, por exemplo, né? Todas as ligações aí que tem entre todos os átomos, ou então fazer a linear. Eu vou fazer aqui, né? A estrutura em linhas, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos e tem um bromo aqui no último. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí eu tenho um bromo. Então, essa é a estrutura da A. Letra B. Então, tenho 1, 2, uma dupla entre 1 e 2, 3, 4, 5, 6. E nesse último carbono aqui eu tenho um grupo, tá ligado? Hidrogênio e um oxigênio. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem a ligação dupla aqui. E aqui, ó, esse carbono tem aí um hidrogênio ligado a ele e um oxigênio. Esse grupo aqui é um aldeído, que nós vamos, é uma função orgânica que nós vamos trabalhar mais à frente. Letra C. Tem aí 4 carbonos e no quarto aqui também, ó, é um hidrogênio e um oxigênio ligado. Então, 1, 2, 3, 4, dupla OH. D. Então, ó, 1, 2, 3, 4, um oxigênio e outros 3 oxigênios. 1, 2, 3, 4, oxigênio e outros 3 oxigênios. E então, nós temos 1, 2, esse carbono aqui tá ligado a esse, tem outros 2 carbonos ligados a ele. Então, é isso aqui, ó. Vou até fazer assim, ó. Então, tá aqui, ó, CH3, 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 ok? Então, é isso aqui. Esse carbono tá ligado a esse, que tá outros 2, que tá ligado aqui ao CH2, ó. Que tá ligado a um C dupla O, que é esse CO, que tá ligado a CH2, CH3, ok? Então, gente, qual dessas cadeias aí é homogênea? Então, essa aqui é homogênea, homogênea. Essa aqui não é homogênea. Vou até mudar de cor aqui, ó, vou pegar o verdinho. Essa aqui, ó, não é homogênea. E essa aqui também é homogênea. O heteroátomo aqui não tá entre carbonos. Agora, insaturada. Essa aqui é saturada. Essa aqui é insaturada. Essa aqui é saturada também, porque a dupla não está entre carbonos, a dupla está entre carbono e oxigênio. E essa aqui também é saturada, gente. Então, sobrou aqui, ó, né? E a cadeia linear também, né? Cadeia normal. Sobrou, então, letra B, que é a resposta da nossa questão 5. Chegamos, então, pessoal, ao final do volume 2, a 6ª aula, com muito sucesso. Eu desejo aí a vocês ótimos estudos. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui no comentário que eu vou poder ajudar vocês. E lembrando, né, estudantes do 3º ano, o nosso projeto Eu Não Erro Mais. Dicão tá aí, ó, com todos os livros, todo o material separado, porque todo dia à tarde nós temos aí aula do projeto Eu Não Erro Mais. Segunda, terça, quinta e sexta são aulas, né, com conteúdos teóricos. E nas quartas nós temos aí a aula de redação com a professora Daiane e o professor Genival, certo? Estamos aí juntinhos de vocês para vocês arrasarem no Enem. Tchau, pessoal, fiquem com Deus, até a próxima!